As palavras que aprendi com meu pai: a graça não veio nos libertar da lei, veio nos libertar do pecado. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Se uma enfermidade errada é diagnosticada, a proposta de cura também não vem à altura. E se nós não entendemos qual é a construção e a progressão que a Bíblia está fazendo, nós vamos ter problemas sérios para entender a manifestação e a aplicação dessa graça que nos é revelada em Cristo Jesus e no Novo Testamento. Quem está acompanhando? Mas a Escritura enfatiza: embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Quando eu vejo os pregadores pós-modernos da graça falando e batendo na lei, eu tenho uma sensação assim, eu digo: engraçado, eles devem acreditar que em algum momento a Trindade fez uma autoconferência, já que os três são um. E eles estão resmungando entre si: pois é, deu ruim esse negócio da lei. Alguém disse: não prevíamos esses resultados, que o homem ficaria tão distante. E de repente eles estão reunindo para discutir um plano que falhou. E alguém sugere: podemos improvisar algo novo. O quê? Vamos tentar de graça dessa vez para ver se dá certo? Gente, é ridículo você imaginar isso. Porque quando você vai estudar os atributos de Deus, um deles é a onisciência. Deus conhece todas as coisas. Um outro, um desdobramento do primeiro: Deus é presciente, Ele conhece tudo antes de acontecer. Em 1 de Pedro 1,20, a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. O que significa isso? Quando a Bíblia usa o termo Cordeiro, está falando do sacrifício de Jesus pelos pecados. Agora, quando é que o homem foi criado? Depois da fundação do mundo. Quando é que o homem pecou? Depois de ser criado. Agora, antes do homem pecar, antes do homem ser criado, antes de ter mundo, o plano de salvação já estava pronto, porque Deus não é pego de surpresa por nada. Então, conversa é essa, achar que no meio do caminho Deus se arrependeu da lei? Deus resolveu consertar alguma coisa que Ele não fez direito? As pessoas estão batendo na lei, tentando se livrar da lei, porque não entenderam nem o papel que ela tinha, nem a razão de ser. Sério mesmo que algum de nós vai tentar imaginar que Deus se arrependeu de alguma coisa que Ele fez? Ou tem um grupo que diz que não tem mais, ou tem outro que prega uma graça que veio baixar o padrão. Minha pergunta a vocês: a graça veio baixar o padrão? Como é que sabemos que não? João 17 diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus. Então quem define a graça é Jesus. Aí vamos lá. Jesus assim: ouviste foi dito aos antigos, cita a lei de Moisés, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A maioria de nós não teria dificuldade de cumprir a segunda parte, de odiar o inimigo. Amar o próximo é relativamente mais fácil, mas tem uns próximos, deixa isso para lá. Jesus diz: eu porém vos digo, aí vem o upgrade, a mudança de lei: amem os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. O padrão baixou ou subiu? Subiu. A lei já tinha padrão moral. Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, e cita um dos 10 mandamentos: não adulterarás. Mas ele diz: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. O padrão baixou ou subiu? Subiu. Então, se ele não veio baixar o padrão, o problema não era o padrão. Se a solução não envolve um rebaixamento do padrão, o problema nunca foi o padrão. Então o que era o problema? A incapacidade do homem de atingir o padrão. E se você entende que o problema é a incapacidade do homem, onde é que a solução tem que se manifestar? Exatamente aqui. A graça não precisaria baixar o padrão, porque ela elevaria a capacidade do homem para debaixo de um empoderamento divino satisfazer não só o padrão anterior, mas um padrão ainda maior. Isso tem que ser entendido, gente. Porque a turma fala de um jeito como se Jesus veio nos libertar da lei. Então ele chegou metendo o pé: vou livrar vocês desse negócio que oprime. Gente, Mateus 5,17, no Sermão do Monte, Nosso Senhor explica taxativamente: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Pensa num texto que me deu trabalho. Hebreus 10:1 diz: a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Se eu estendo a mão aqui sobre o púlpito, eu posso ver projetado, aqui tem luz de todo lado, então não está tão forte, mas eu posso ver projetada a sombra da minha mão. A sombra da minha mão é a imagem exata da mão? Não. Por que não? Não tem a cor da pele, não tem a textura da pele, não tem o efeito 3D, o redondinho dos dedos, mas tem a mesma quantidade de dedo,
tem a mesma disposição, o dedão está para o mesmo lado, o dedo mindinho também. Então, ela tem muita similaridade, mas não é a imagem exata. Quando eu olho a sombra, eu conecto imediatamente com a mão. Em primeiro lugar, porque os dois estão no meu campo de visão. Mas mesmo se eu tirasse a mão do campo de visão, eu ainda entenderia o que é a sombra. Porque é a sombra de uma figura conhecida, que mesmo se eu não estiver vendo agora, já está na minha mente. Agora tenta imaginar que o que projeta a sombra saiu do campo de visão, mas não é uma figura ou objeto conhecido. Então eu estaria olhando para a sombra e me perguntando, o que será que é isso? E quando é que eu poderia entender? Somente quando o objeto que projeta a sombra entrasse no campo de visão, eu veria que mesmo que não é a imagem exata, eu veria a similaridade e dizia, era isso projetando a sombra. Então vamos lá, a lei não tem a imagem exata das coisas, ela tem a sombra do quê? Bens vindouros. Tudo aquilo que seria concretizado em Cristo na nova aliança, projetava do futuro para o passado, sombras proféticas. O que eram essas sombras? Mensagens codificadas, que só seriam entendidas quando aquilo que projeta a sombra entrasse no campo de visão, eles iam dizer, era isso! E eles não apenas iam reconhecer que era isso, mas eles iam reconhecer, Deus estava prevendo o cumprimento disso muito tempo antes. Jesus está dizendo, há uma maldição assolando a humanidade, como houve uma assolando o acampamento dos israelitas. Essa aqui está produzindo morte, como aquela produzia, mas diferente daquela, isso aqui traz morte eterna. Essa maldição se chama pecado. A cruz projetou uma sombra sobre Números 21. Toda a lei estava recheada de figuras proféticas. É por isso que Hebreus 9:9, como lemos, diz, é isto uma parábola para o tempo presente, porque tudo comunicava o que viria. O que é que mudou do Antigo para o Novo Testamento? O que é que mudou da lei para a graça? Quando eu ouço alguns pregadores modernos, a sensação que eu tenho é que quem mudou foi Deus. Parece que Deus do Antigo para o Novo Testamento se converteu. Não é sério. Os caras falam de um jeito, Deus aqui no Antigo Testamento era cruel, impiedoso, mandava matar todo mundo, tinha misericórdia de ninguém. E aqui ele apareceu bom e amor. O que é que levou ele de mal-humorado a bem-humorado? Ele converteu no meio do caminho. E lógico que eu estou sendo sarcástico, gente. Quando você vai estudar os atributos de Deus, um dos primeiros por onde você tem que começar é a imutabilidade de Deus, Ele não muda. Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1:17, nele não há sombra nem mudança de variação. O salmista diz, tu permaneces para sempre o mesmo. Ele não muda. Que conversa é essa que Deus apareceu bonzinho de uma hora para outra? Ah, pastor, mas a revelação de Deus é progressiva na Bíblia. Sim. A revelação significa que o nosso entendimento de quem Ele sempre foi é que progrediu. Não é o que Ele era que progrediu. É a nossa compreensão do que Ele sempre foi e não muda que foi aumentando. E não Ele que foi mudando. Então vamos jogar essa bobagem fora. Deus não mudou, Ele não apareceu uma versão mais bonzinha. Assim, dê-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição. Antes de continuar, dê-lhe tempo significa paciência, longanimidade. Mas as pessoas estão confundindo longanimidade com impunidade. São duas coisas completamente distintas. E diz, dê-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. O Senhor diz, eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. Falei, se isso não é juízo, é o que, criatura? Uma carícia? Falei, o imoral de 1 Coríntios 5, que Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, é outra carícia. A Bíblia não só está dizendo que tem juízo na nova aliança, criatura, falei para ele, como diz que o juízo do lado de cá é maior do que o de lado de lá. Agora, gente, me ajuda a entender essa lógica. Primeiro, mudança de lei, que eles estão interpretando de forma errada, como se não houvesse mais lei. Se Deus tivesse um padrão alto aqui e tivesse que rebaixá-lo, Ele teria dado a si mesmo um atestado de incompetência. Se Ele tivesse feito isso, estamos dizendo que não fez. Mas pior, se aqui quando o homem não cumprisse o padrão, Deus pelo menos tinha um atributo de justiça para julgá-lo. Mas chega aqui, Ele não só nega a justiça que Ele carrega como atributo, mas praticamente premia quem está errando. Porque se Ele falar, liberou geral, não tem punição, Ele está premiando. Isso faria da graça o quê? Com o perdão da palavra, gente, isso não é só falta de conhecimento teológico, é falta de massa cinzenta. Pelo amor de Deus. E eu não estou aqui atacando pessoas, mas eu estou atacando ideias.
Sabe por quê? Na verdade são elas que estão atacando a verdade que carregamos. Judas, capítulo único, verso 3, o homem de Deus diz: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de exortar-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Batalhar, leia-se, lutar, brigar, guerrear, militar. O que é brigar pela fé? Não é eu e você apenas levantarmos contra o ateísmo ou mera questão apologética. No verso seguinte, o 4, ele diz: pois certos indivíduos se infiltraram no meio de vocês, estão transformando a graça de nosso Senhor em libertinagem. A graça não é, nunca foi, nunca será permissão para pecar. Ela é o antídoto, e eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. A lei era ineficaz para aperfeiçoar quem prestava culto. Resumindo, a lei não melhorava, não mudava, não aperfeiçoava, não transformava ninguém. A grande diferença, a graça, como diz o título da conferência, do livro, do curso que você ganhou, é transformadora. A grande mudança de velha para nova aliança se chama transformação. Jesus olhar para aquela mulher e dizer: eu não te condeno. Mas na mesma frase Jesus diz: vá e não peque mais. Agora, sabe qual é a nossa dificuldade? A sua mente, como a minha, já está se defendendo disso aí. Não sei não deve ser bem assim. Quando era garoto e lia Jesus declarando em Mateus 5, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste, sabe o que eu pensava? Estava empolgadinho hoje em Jesus. Animado, empolgou, exagerou, hein? Se uma frase de tudo que ele disse não é verdade, por que o resto seria? É tudo ou nada, gente. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural não entende as coisas do Espírito, são loucura. Como é que você foi salvo? Pela fé, não pela sua razão. Agora a pergunta é: como você será santificado? Da mesma forma. Romanos 1,17 diz: a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Gente, Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo alemão, disse: uma fé que remove a condenação de pecados cometidos, mas não o poder de pecar, é uma graça barata. Muita gente repete o Bonhoeffer hoje em dia, mas a maioria não entendeu o que ele disse. Perdão já tinha na lei. É por isso que tinha sacrifício de pecados. Alguns de nós imaginamos perdão mais ou menos assim: Deus olhando para a gente, resmungando consigo mesmo: eu vou fingir que eu não lembro o que é que vocês fizeram no verão passado. Mas não é essa a verdade bíblica. A verdade bíblica é que Ele nos justificou. Ser justificado é ser tornado justo. Cristo não limpou você para você viver se sujando todo dia. Pecado na vida do crente deveria ser acidente, e ainda assim evitável. É isso que eu quero te mostrar pela Escritura. Quando Jesus diz: vai e não peques mais, gente, se isso não fosse possível, Ele não tinha dito. Quem está acompanhando? Paulo diz em 1 Coríntios 10,12: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuidar para quê? Para não cair. Mas de alguma forma a gente lê o versículo: cuida para cair o mínimo possível. Cuida para ir espaçando as quedas. Deus está dizendo: cuida para não cair. Não, mas não dá para não cair. Ah, Deus diz: desculpa, eu menti para você. Não. Nossa mente tem dificuldade de alcançar, mas a verdade está lá. E se eu e você permitirmos, ela vai iluminar a mim e a você. Ela vai mudar a nossa forma de viver. Agora, Deus nos responsabilizou a ficar de pé. Significa que Ele nos deixou sozinhos, sem recursos? Não. Judas, capítulo único, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Deus está dizendo: mandei você ficar em pé e não cair. Mas quer saber? Nunca vou te deixar sozinho para cumprir a responsabilidade que te dei. Da minha parte sempre haverá recursos que vão te ajudar a cumprir a responsabilidade que eu te dei. O que a lei não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho. A lei foi dada por Moisés, a graça por meio de Jesus. Então o que a lei não pode fazer, a graça veio resolver. Por que a lei não podia fazer? Por causa da fraqueza da carne. O que era a fraqueza da carne? O texto diz: Ele enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Está falando da natureza pecaminosa. E diz: quando a Bíblia fala de pecado no singular, está falando da natureza pecaminosa, o problema inicial. Quando ela fala de pecado no plural, está falando de atos. Qual a diferença?
Natureza é a raiz. Atos pecaminosos são o fruto da árvore. Então por que é que o homem não podia, ou a lei não podia fazer algo? Por um problema de natureza pecaminosa. A graça veio resolver isso. O que ela veio resolver? O texto do verso 4 termina dizendo, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Qual era a exigência da lei que já vimos? Obediência. Agora preste atenção, gente. Pela primeira vez, desde o início da humanidade, desde a queda, porque o homem agora escravo de uma natureza pecaminosa, jamais pôde viver a plena obediência à lei. Pela primeira vez na história, Deus está dizendo que agora, pela graça, o homem finalmente poderia cumprir a exigência da lei, poderia andar em obediência com ela. O que é isso? Força capacitadora. E se pela primeira vez na história a graça finalmente viabilizou ao homem viver e andar em obediência, como em nome de Deus, esse povo está ensinando por aí uma graça que virou permissão para pecar. Eu vou repetir o que falei antes, a graça não é cúmplice do pecado, ela é o antídoto, ela é a solução. E se nós não entendemos isso, gente, nós não vamos longe. Então vamos lá. O livro mais lido da história da cristandade, depois da Bíblia, é o Peregrino. Disparado na frente de qualquer outro, mas muitos milhões de exemplares na frente de qualquer concorrente. John Bunyan escreveu esse livro na prisão, cheio de alegorias. O camarada, antes de converter, era chamado graceless no original, desprovido de graça. A partir do momento que ele se converte, ele é chamado de cristão. E toda a sua trajetória rumo à plena salvação é contada na forma de alegorias. Tem um momento que cristão encontra uma outra personagem alegórica chamada intérprete, que, como o nome diz, vai explicar verdades bíblicas. Intérprete o introduz numa sala, num cômodo que nunca tinha sido varrido. Uma pessoa entra, começa a varrer, a poeira levanta, é insuportável ficar ali. Ele sai tossindo. Do lado de fora, ele vem intérprete sinalizar para que outra pessoa entre. A segunda pessoa entra borrifando água. Essa poeira no ar, agora umedecida, rapidamente baixa, e umedecida, pode ser varrida, a sala foi limpa. Do lado de fora, o intérprete olha para o cristão e diz, a primeira pessoa que entrou varrer a sala é a lei. A poeira que você viu levantar é o pecado no coração do homem. Ele está falando de natureza pecaminosa. Mas ele diz, a segunda pessoa que entrou para borrifar água é o Evangelho. A água é a graça. Eu acho extraordinária a forma como ele simplifica essa doutrina que nós estamos tentando montar as peças do quebra-cabeça. O que a Bíblia está dizendo, a lei não resolvia o problema. Ela era tipo o raio-x, ela dava o diagnóstico, mas não dava a cura. Mas se o diagnóstico não é curado, não é preciso, a proposta de cura também não será. Então, quando a Bíblia diz que a lei serviu de um aio, de um guia, um tutor para nos levar a Cristo, não é só porque ela profetizava o Cristo que viria, a obra que ele faria, mas ela tinha um papel de diagnosticar o problema do homem. Por isso que Paulo diz em Romanos 6, quando o mandamento foi dado, ele está falando da lei, o pecado que estava em mim reviveu. Mostrou as suas garras, a sua força, a natureza pecaminosa que é rebelde, reagiu contra uma lei para ser obedecida. Qual era o propósito da lei? Denunciar ao homem o seu estado e dizer, ei, você não precisa só de perdão para pecados que você comete, você vai precisar ser perdoado todo santo dia o resto da vida. A lei estava dizendo que você precisa de transformação. E ela sinalizava, um dia alguém virá não apenas para perdoar pecados, mas para transformar. Empoderar você a um lugar onde você consiga viver obediência. Todo o propósito da graça flui numa direção, força capacitadora para a obediência. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Então, se Deus faz o primeiro parecido consigo e manda reproduzir de acordo com o que foi feito, o que é que Deus esperava das réplicas? Do resto que emanassem do primeiro? Que todo mundo fosse parecido com ele. Esse é o propósito da criação. Efésios 1,4, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santidade não é assunto secundário ou periférico na doutrina cristã, é o cerne do propósito da criação. Ah, pastor, mas o homem pecou, estragou tudo, é verdade. Na lei, depois do homem estar em pecado, Deus por meio de Moisés disse, sede santos, porque eu sou santo. Sabe o que ele está dizendo? Meu plano mudou. Vocês podem ter bagunçado as coisas embaixo, mas o meu plano permanece inalterável. Ah, pastor, mas veio a graça sim. Na graça o apóstolo Pedro cita a lei de Moisés.
Porque ele não está citando um rito cerimonial interrompido. Ele está citando a revelação de um propósito. Ele diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O propósito não mudou. Mas ninguém vai negar que Adão o inviabilizou. É por isso que nós precisávamos de redenção. Quando o primeiro pecou, ele deformou o molde. O primeiro era um cabeça de raça, uma matriz reprodutora, um protótipo. Quando pecou, ele deformou o molde. Ao deformar o molde, ele ainda está debaixo de uma lei. Reproduza segundo a espécie. O primeiro homem pecador agora reproduz seres pecadores. Já no segundo século, Tertuliano cunhava definições teológicas como pecado original e natureza adâmica. Eu e você precisamos entender. O Salmo 51:5 diz, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Você já vem ao mundo com defeito de fábrica. Outro dia um falou para mim, Davi estava falando dele, não dos outros. Falei, pula para o Salmo 58:3. Os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. A igreja abandonou essas verdades, gente. Não se fala mais disso. O problema do homem não é o que ele cometeu, o que ele fez de errado, é o que ele é. A maior responsabilidade de um pai é conduzir seus filhos a Cristo. Tem muito pai formando bons cidadãos para o mundo, mas que não são cidadãos dos céus. Nós precisamos o mais cedo possível levá-los a uma consciência de que eles nasceram em pecado e precisam de transformação, não só de perdão. Pastor, então o senhor quer dizer que quando eu recebi a nova natureza eu perdi a velha? Não. Por que não? Porque o que é nascido da carne é carne. Onde está a velha natureza? Na carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Onde está a nova natureza? No seu Espírito. O dia que você converteu, seu Espírito desencarnou, desincorporou do corpo, saiu vagando por aí? Não. Então esse Espírito recriado com a nova natureza está vivendo onde? Dentro do corpo. A gaiola chamada corpo. Paulo em Romanos 8 chama de cativeiro da corrupção. Traduzindo, gaiola da corrupção. Então sua nova natureza está presa dentro de uma estrutura carnal que carrega a velha. E o pau está quebrando entre elas. Porque eu estou dando ênfase e não sobreveio tentação que não fosse humana. Porque a maioria dos crentes acredita que é sobrenatural. Sério, gente. A maioria, assim, quase absoluta. Não, pastor, foi um negócio demoníaco, diabólico, infernal, satânico, maligno. Só que a Bíblia está dizendo, não sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação humana não é sobre-humana, é natural, não é sobrenatural. Outro dia um falou para mim, mas a Bíblia chama Satanás de tentador. Eu falei, a mesma Bíblia diz em Tiago 1,14, cada um de vós é tentado quando atraído, enganado pelo próprio desejo. Que te trola é o seu desejo. Mas pastor, onde é que o tentador entra? O tentador, que é um ente sobrenatural, ser espiritual, está do lado de fora. A tentação está do lado de dentro. O tentador do lado de fora não enfia para o lado de dentro de ninguém um desejo que ele não tenha. Ele só explora o desejo que já está lá. Então, embora o tentador do lado de fora seja sobrenatural, o recurso que ele tem são só os desejos naturais. A única coisa que ele faz é apertar o botão do que já está aí. A única coisa que ele faz é botar uma espécie de cardápio debaixo do seu nariz para tentar provocar você. Por que nós temos que começar a entender que tentação não é sobrenatural? A maioria acredita. Gente, se tentação é sobrenatural e vencê-la vem do esforço humano, deu ruim antes de começar. Quem que ganha essa briga? Consciente ou inconsciente, nós não vamos nem lutar. Porque se a tentação é sobrenatural e a forma de vencê-la é natural, não dá. Agora, a tentação não é, nunca foi e nunca será sobrenatural. O que é sobrenatural? Só tem uma coisa sobrenatural nessa história. Deus proverá livramento. Sobrenatural é o livramento, gente, não a tentação. Agora pensa, se tentação é sobrenatural e vencê-la natural deu ruim. Mas espera aí, tentação é natural e o livramento é sobrenatural. Se você entender isso, a pergunta é, quem é que segura a gente? Como é que nós não vamos ganhar essa briga? Eu sempre digo que o entendimento errado gera em você uma fé errada e a fé errada te leva para o lugar errado. Se a gente continuar acreditando que tentação é sobrenatural, nós não vamos andar em vitória sobre o pecado. Romanos 6,14 define graça assim, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A grande mudança de lá para cá, a quebra do domínio do pecado. Um dia desses eu estava pregando sobre santidade, no final um rapaz vem repetindo um mantra. Ele olha para mim com desdém e diz assim, legalista. Falei, eu vou te provar que o legalista é você, não. Não, você que é legalista, você que prega a lei, eu prego graça. Falei, o rótulo que você usa é uma coisa. Nós vamos avaliar agora o conteúdo pela Bíblia. Eu falei, se você continua mesmo pregando graça, dizendo que carrega a revelação da graça, você continua na prática dos mesmos pecados,
Você está debaixo da lei, que é onde o pecado tem domínio. Mas se eu escapei dele, estou do lado de cá, eu estou debaixo da graça. Mesmo que você bote sobre você o rótulo de graça, seu conteúdo é lei, escravidão. Mesmo que você jogue sobre mim o rótulo de lei, o conteúdo é graça, porque é liberdade. Eu falei, agora, use qualquer texto bíblico que me ajude a entender o que eu não entendi. Ele ficou quieto, emudecido, saiu. E eu que tive que lidar com a tentação de não gritar para ele, legalista, que dá vontade, dá vontade. A quebra do domínio do pecado é o cerne da obra da graça. Como? Força capacitadora. Outro dia um falou para mim, não pastor, mas me ensinaram que era para eu buscar ajuda no trono da graça. Eu caí, falei, te ensinaram errado. Ele falou, como é que é? Eu falei, te ensinaram errado. O senhor está querendo dizer que se eu cair não é para pedir perdão? Eu falei, não. Estou dizendo que não deveria buscar ajuda depois da queda, deveria buscar ajuda antes. Mateus 26, 41, vigiem, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus mandou orar para não cair. A gente só ora depois, caiu. Aqui é verdadeiro ditado, é melhor prevenir do que remediar. Aí falei para aquele camarada, agora graça para você, buscar ajuda do trono da graça, é só levantar do chão? É. Falei, de onde você tirou isso? Não, ajuda em momento oportuno. Eu caí, é o momento oportuno dele me levantar. Falei, amigo, nossas Bíblias são muito diferentes. Se o contexto é tentação, o tempo oportuno é o quê? É ajuda antes de cair, não depois. Ah, pastor, o meu eu caí, agora no resto é outra coisa, eu não sei levantar. Mas nosso problema, nós fomos programados para viver de queda em queda. Eu não sei você, eu fui discipulado desde criança, na igreja, dentro de casa. Tu vai pecar, tu é um pecador miserável, está entendendo? Sim, senhor. Vai pecar, não tem jeito, entendi, vou pecar. Tem alguma boa notícia? Sim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Eu pensava, eu vou cair, mas pelo menos é para levantar. Para cair de novo, mas para levantar. Para continuar caindo, mas continuar levantando. Era a única boa notícia. E nós fomos programados para viver de queda em queda, não de glória em glória. Preste atenção, que está em pé, cuide para que não caia. Ok, eu faço minha parte, e o Senhor, eu provejo força capacitadora para que você tenha condições de andar no lugar que eu estabeleci. Aí um irmão falou para mim, pastor, pera, se força capacitadora, se graça é força capacitadora para parar de pecar, e o senhor estiver certo no que está falando, e eu não estou conseguindo vencer meus pecados, então o senhor está insinuando que a graça não está agindo na minha vida. Falei, sua lógica beiraria o impecável se acreditássemos que a graça é um ato unilateral da parte de Deus, que ela age sozinha. O que eu não só não creio, mas veementemente refuto. Pela graça sois salvos mediante a fé. Onde é que está a salvação? No depósito da graça. Quando é que você acessou? Quando creu. Romanos 5,2 diz assim, pela fé temos acesso a essa graça. A Bíblia está dizendo que nós acessamos a graça. Não está dizendo que só a graça te acessa e que você nunca pode fazer nada em relação a ela. Não estou dizendo que a graça não vai agir em contrapartida, mas a graça não apenas age, ela reage, ela interage. 2 de Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um imperativo. Agora, se a graça agir sozinha, unilateralmente, ela cresceria em mim quando e se quisesse. Mas eu não poderia escolher crescer nela, o que dizer ser mandado. 2 Timóteo 2,1, Paulo diz, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Quando ele diz isso para o seu discípulo, ele não deu só uma ordem, um imperativo. Mas ele está mostrando que necessariamente precisa haver responsabilidade da parte de Timóteo. Porque se a graça fosse um ato unilateral, se ela agisse sozinho, ela fortaleceria quem e quando quisesse, se quisesse. Mas não o contrário. Paulo escreve, e ele diz aos Gálatas, vocês caíram da graça. Mas se a graça age sozinha, ninguém cairia dela, ela que derrubaria os outros. Mas ele está aplicando a responsabilidade para quem caiu e não para a graça. Mas a pergunta é, nós temos corrido atrás do trono? Não. Na nossa teologia prática, nós queremos que o trono seja móvel e volante e que ele corra atrás da gente. Ele que saia todo dia batendo de porta em porta na casa dos crentes, quer graça hoje para não pecar, hoje não, volta amanhã. E eu vou te provar que nós não vamos atrás. Jesus nos ensinou um modelo de oração, não é uma reza. Um modelo de oração. Esse modelo de oração é diária, porque em Mateus 6,10 ele nos diz, o pão nosso cada dia nos dê hoje. E amanhã, você ora de novo, quarta outra vez, quinta outra vez, sexta outra vez, para orar todo dia. Nesse modelo de oração diária, ele nos ensina a dizer em Mateus 6,13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno.
Há pelo menos 2 décadas e meia, de mais de 3 de ministério, eu venho perguntando, questionando, indagando, entrevistando os crentes. A maioria quase absoluta, 90 e tantos %. Não ora para não cair em tentação. O que dizer orar todo dia? Aí a pergunta é, nós estamos indo ao trono da graça? Não. Se não fomos buscar ajuda, ela manifestou? Não. Não, porque Deus não quis, mas por nossa negligência. Aí o que a gente faz? A gente cria a teologia da experiência. A gente pega o cara que não buscou ajuda e que porque não buscou ajuda não conseguiu, e a gente bota ele onde? Sentado na sarjeta da vida, amargurado, choramingando. Romanos 7, miserável homem que sou. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. E aí, para explicar a graça, o que a gente faz? A gente bota Jesus sentadinho na sarjeta da vida, do lado dele, fazendo um cafuné na cabeça dele, dizendo, crente, eu te entendo, nem eu consigo transformar você. Só me resta aceitá-lo como é. E nós rebaixamos a graça de transformadora a meramente aceitadora. Isso não é a graça. Isso é um subproduto da nossa negligência, que nós criamos e resolvemos acreditar e que tem nos roubado do melhor de Deus. Preste atenção, eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você, eu não vim te julgar pelo seu passado ou seu presente, eu vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Nós podemos andar em vitória, o pecado não mais terá domínio sobre vós. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. O mesmo homem que disse àquela mulher, vai, não peques mais, é o mesmo. Seus mandamentos não mudaram, seu propósito não mudou e a sua graça não mudou. Deus seja louvado. As palavras de John Wesley, o grande avivalista reformador inglês. Oração é um meio da graça. Você usa a oração como uma maneira de expressar fé. E Romanos 5,2 diz que a fé é o acesso à graça. Então, à medida que eu e você oramos, nós vamos buscar lá na graça a força capacitadora pela fé e a trazemos para o lado de cá. Então, a oração não é obra de mérito, é um meio da graça. Mas John Wesley chamava todas as disciplinas espirituais de meios da graça. E quando você estuda 2000 anos de história da igreja e do evangelho, todos os santos homens e mulheres piedosos que marcaram a geração, que fizeram diferença, que escreveram história, têm o que em comum? Disciplinas espirituais. Eram homens e mulheres de tempo devocional com Deus. Eram homens e mulheres de oração. Eram homens e mulheres de leitura, meditação, estudo na palavra. Eram homens e mulheres de Deus que adoravam. Eram homens e mulheres que jejuavam. Mas você ouve os pregadores pós-modernos da graça hoje, eles vão dizer, você está preocupado em orar e ler a Bíblia porque você é religioso. Eles estão esculhambando as disciplinas espirituais. Jejum, então, para essa turma, parece ser coisa do Satanás. Não é só da lei. Sério, de tanto que eles atacam. E na minha opinião, de todas as disciplinas, o jejum é a mais negligenciada, a menos compreendida. Provavelmente uma das razões pela qual é a menos praticada. Um dia um cara falou para mim, um pastor falou para mim, me dá um bom motivo para jejuar. Falei, Jesus jejuou, tu quer ser melhor do que ele? Jesus está debaixo da lei. Falei, não me faça violência hermenêutica. Comigo não. Eu falei, na hora de defender graça e atacar a lei, você diz, a lei foi dada por meio de Moisés, a graça é a verdade por Jesus. Agora ele revela a graça, mas não ensinou e praticou nada da graça. Ele veio viver como judeu debaixo da lei, está todo mundo a viver debaixo da lei. Eu falei, ele diz, façam discípulos das nações, gentios. Ensine eles a guardar tudo que eu vos ensinei, inclusive o quando jejuardes, não se jejuardes. Jesus disse dos seus discípulos, vocês não podem jejuar quando o noivo está presente, mas quando ele for tirado, falava da sua assunção aos céus, todo o período da sua ausência até o seu retorno, eles vão jejuar. Como é que o jejum não é para hoje? Outro dia um falou para mim, as epístolas não nos mandam jejuar. Falei, não, você também não vai fazer isso comigo. Porque as epístolas não mandam falar em línguas e você ora e ensina essas coisas. E quem foi mais contundente sobre o assunto foi Jesus. Embora Paulo disse que edifica e que dava graças a Deus por falar. Quem foi contundente, falarão, foi Jesus. Agora você está querendo dizer que se os apóstolos não revalidar um mandamento de Jesus, ele não tem valor? Tu está maluco? O que eles falavam dependia da autoridade dele. O que ele falou não depende da autoridade deles. Você esqueceu quem é o cabeça da igreja? Aí outro dia um falou para mim, não, esse negócio de bênção pela obediência, você prega é mérito. Eu falei, engraçado. Eu já vi você levantando oferta na sua igreja.
E você diz que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E a bênção do muito, originária do que o cara decidiu fazer, você não chama de mérito. Você diz que é lei de semeadura e ceifa. Mas quando Paulo fala o que semeia na carne, da carne colherá corrupção. O que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Não tem mais semeadura e ceifa? Aí virou mérito? Eu falei, se você discorda dos meus argumentos de interpretação, nossa discussão é subjetiva. Mas se tu não concorda nem com os teus, de duas uma. Isso é ou bipolaridade ou desonestidade. Se resolva. Mas sabe qual é o problema das pessoas? Em vez de aceitar que a Bíblia é o nosso manual, nossa regra de fé e prática, e que ela diz o que a gente vai crer, esse primeiro que ela escolheu, que vão acreditar, para depois tentar fazer a Bíblia dizer isso, para cima de mim não. Deus vai resgatar a cultura do jejum, ouça o que eu estou falando. Como um meio da graça. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. Deus não deve nada para ninguém que jejuou. Mas assim como a oração, o jejum é um meio de acessar recursos. Eu aprendi aos 15 anos de idade, a carne não converte. Tem que ir para a cruz. Até que Jesus venha para transformá-la. Ela não vai converter. Não adianta você pedir com gentileza, dona carne, pode se comportar. Não vai rolar. Por isso que Paulo dizia, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Ele está dizendo que você tem que assumir o comando, domínio próprio, não é a carne se auto-sabotar, ela não quer isso. Romanos 8,3 disse, pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. No capítulo da transformação em Romanos 12, Paulo diz, ofereça o corpo como sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Paulo está dizendo, mata, mas não mata literal o seu corpo. Então o que eu mato, Paulo? Colossenses 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Agora lembra de Romanos 8,5? Os que se inclinam para a carne, pensam do lado de cá. Os que se inclinam para o Espírito, pensam do lado de cá. Outro dia um falou para mim, eu estava falando da importância das disciplinas espirituais. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você desperta a consciência da nova natureza. Quanto mais você ora, mais você desperta a consciência da nova natureza. Eu estava falando sobre ler a Bíblia, um falou para mim, não, é que eu não tenho tempo. Tomei o celular da mão dele, já estava desbloqueado. Abri um aplicativo. Mostrei para ele o tempo que ele gastava em rede social. A média diária, calculada na semana, 5 horas e meia por dia em rede social. Falei, tem um cara de pau. Falei, se você ficasse 2 horas e meia na rede social, que já é tempo demais para ver a vida dos outros, sobrava 3 para você ler a Bíblia por dia. Não, mas é que eu não acesso tudo de uma vez, acesso aos poucos. Falei, lê a Bíblia aos poucos. Eu sou de uma geração que a gente ouviu os pais dizer, quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Por que eu estou dizendo isso? Ele falou, vai dizer que rede social agora é pecado. Eu falei, criatura, não é pecado, mas está te ajudando a pecar. Porque tudo que te rouba da inclinação para a nova natureza, de alguma forma, alimenta a outra. Eu falei, sem contar as horas que você gasta de entretenimento, porque eu sei que tu é chegado e maratonar seriado. Agora vai dizer que maratonar também não é pecado, mas te ajuda a pecar. Como? Falei, meu amigo, aqui na igreja nós estamos ensinando um casamento monogâmico, fiel. Como que a maioria dos crentes se diverte? Torcendo enquanto está vendo um filme ou seriado, para o camarada largar a rabugenta da esposa e ficar com a amante. E a gente não percebe esses valores entrando. E por que que dentro da igreja o adultério, o divórcio está chegando quase no mesmo patamar do lado de fora? Aqui nós estamos ensinando sobre justiça, orando para a corrupção cair por terra. Mas enquanto os crentes estão se divertindo, estão torcendo para o bandido escapar da polícia. A gente não percebe que tem algo nos desconstruindo, desprogramando os valores, enfraquecendo tudo que deveria ter do lado de lá. Aí você pergunta, é pecado? Eu falei, não é não, é só uma escola. Um falou outro dia, pastor, eu não sei porque eu sou tão atentado. Não era atentado, era atentado. Eu não sei porque eu sou tão atentado na área sexual. Deus é minha testemunha, eu não vejo pornografia. Eu falei, não precisa. Você toma um banho de sensualidade todo dia. Você não precisa ver ninguém despido fazendo nada. Você é estimulado a imaginar. Porque você foi naquilo que não era pecado, em vez de naquilo que te impede de pecar. A maioria dos crentes não tem tempo devocional, gente. Aí nós estamos tentando anunciar, o pecado não terá mais domínio sobre vós, sem o decidir para onde se inclina. Quando você decide se inclinar para a nova natureza e começa a entregar as disciplinas espirituais, a graça, por isso que chamavam de meios da graça, vai fortalecer você. E pela graça, você vai poder subjugar a velha natureza. Quem está entendendo?